meus queridos, bem-vindos a mais esta série Compreendendo as Escrituras. Amém? Convido a você para navegarmos nessas ondas do aprendizado. Amém? E o tema do nosso estudo hoje é uma pergunta. E o tema é: pessoas deficientes não podem prestar culto a Deus? É uma indagação, né? Eu quero então que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 21, dos versículos 17 ao 23, ok? Levítico 21, do 17 ao 23. A palavra do Senhor diz: fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Deus havia falado a Moisés para que ele falasse a Arão sobre essa questão de deficiência física dos sacerdotes, né, da família de Arão. Então vejam que é algo interessante o que nós vamos falar aqui hoje, ok? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não faz. Mas nós vemos neste texto, Deus proibindo pessoas com deficiência física de prestarem culto e de serem sacerdotes. Isso não é acepção? Embora a palavra de Deus diga que Deus não faz acepção de pessoas, não deveria haver igualdade para com todos? Será que Deus está entrando em contradição, queridos? Ele está falando uma coisa e fazendo outra coisa, dizendo outra coisa? Então, queridos, para termos uma compreensão correta do que Deus está querendo dizer, é necessário analisarmos o contexto do texto. Eu sempre insisto nisso, amém? Para que você entenda um texto, o que ele está querendo dizer, você precisa de verificar, de estudar o seu contexto. Né? Analisar o texto com profundidade, considerando a época em que foi escrito, por exemplo, para que não haja uma interpretação errada do texto em questão. Ok, amados? Deus proíbe pessoas com deficiência de prestar culto? Será que é isso que o texto está querendo nos dizer? Eu quero que você leia em Romanos capítulo 2. Vamos para Romanos capítulo 2, versículo 11. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos 2, versículo 11. Está escrito: porque Deus não trata as pessoas com
parcialidade. Aqui nessa versão NAA é exatamente isso aqui, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Na Bíblia Almeida Atualizada, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, na atualizada. E vejam só então, que fazer acepção é justamente tratar as pessoas com parcialidade, né? E nós devemos ser imparciais, não fazer acepção de forma alguma. Então a palavra de Deus ela é verdadeira naquilo que ela afirma sobre Deus, queridos. Ele não faz acepção de pessoas. E talvez você esteja pensando, mas e o texto de Levítico, que nós acabamos de ler? Lá Deus está fazendo acepção de pessoas. Você pode estar pensando isso, né? A Bíblia então está entrando em contradição. Eu quero dizer para você que não está, ok? De forma alguma. A Bíblia diz que Deus jamais fará acepção de pessoas. E Paulo, nesse texto, ele ensina sobre o julgamento de Deus. No texto de Romanos, que nós acabamos de ler, 2:11, se você for ler o contexto, você verá que o assunto é sobre o julgamento de Deus. Ele punirá tanto o ímpio, por exemplo, o ímpio sendo judeu ou não, ou pessoas de outros povos. Então, está falando sobre julgamento, sobre punição. Esse é o contexto específico de Romanos, meus amados. Portanto, não pode ser aplicado ao texto de Levítico, porque o texto de Levítico já trata de outra coisa, não tem nada a ver com julgamento. Então lá nós vemos Deus estabelecendo pessoas a seu critério. É isso que Deus faz em Levítico. Ele estabelece pessoas conforme os critérios dele. E essas pessoas são estabelecidas para o trabalho especial no tabernáculo, ok? Então não adianta pegarmos um texto isolado lá, como foi o caso aqui de Romanos 2:11, né? E dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas em Levítico, tá? São dois assuntos diferentes, ok? Amados, o texto de Levítico nos fala sobre normas para os sacerdotes, né? Para a família de Arão, que era uma família sacerdotal. Voltemos lá para Levítico, para o capítulo 21, mantenha a sua Bíblia aberta aí, ok? Então é o texto que fala sobre normas, sobre regras para os sacerdotes. E não é uma norma geral, queridos, não é para qualquer pessoa com deficiência, não, queridos. Os sacerdotes, eles representavam o povo simbolicamente. E também eles representavam a santidade e a perfeição plena, ok? E essas pessoas da família de Arão, a família sacerdotal, elas deveriam ser vistas em seu físico e caráter perfeitos, né? Elas, por serem justamente da classe sacerdotal, e elas não podiam realmente ter defeitos físicos para trabalhar ali, para oficiar diante de Deus, no tabernáculo. Vejam o versículo 17 aí de Levítico 21, está escrito: fale a Arão. Vejam que a palavra foi endereçada para Arão. Fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Então vejam que é uma palavra específica para Arão e seus descendentes, e não para todo o povo. Então não foi uma norma geral, mas foi específica, justamente pelo que eu falei aqui, pela representatividade que os sacerdotes tinham em relação à santidade e à perfeição plena. Então eles deveriam serem perfeitos à vista também, porque eles estavam representando ali também
o próprio Deus. E nesta época, queridos, não havia acessibilidade como nos dias de hoje. Vocês concordam? Hoje há muita acessibilidade, graças a Deus, para as pessoas que tenham alguma deficiência. Então, por não haver essa acessibilidade, era praticamente impossível sacerdotes com deficiências, como, por exemplo, cegueira, ser coxo, né? Não poder andar, ou ter outro defeito comprometedor, fazer os trabalhos, queridos. Seria exigir demais de pessoas com algumas limitações trabalharem no tabernáculo. Então, na verdade, amados, a proibição aqui era uma proteção visível de Deus. Amém? Vamos entender corretamente. E Deus protegia essas pessoas, pois as normas das práticas do sacerdócio eram muito severas, queridos. Eram difíceis de serem executadas. Então, por isso, Deus proibiu pessoas com certos tipos de limitações de estarem trabalhando, porque seria difícil para essas pessoas, seria um peso para elas. Então, queridos, em quarto lugar, Deus não faz acepção de pessoas, amém? É a conclusão que nós chegamos. Deus não é preconceituoso. Algumas pessoas leem esse texto de Levítico e começam a pregoar que Deus é preconceituoso. Não, por isso é que nós temos sempre que estudar o contexto. Né? O contexto do texto, o contexto histórico, temos que ver as épocas também. Temos que comparar um texto com outro, como nós comparamos lá com Romanos, capítulo 2, versículo 11. Eu estudei o contexto de lá, eu falei para vocês, não tem nada a ver aqui com Levítico. Então, amados, Deus, Ele provê, amém? Ele é o provedor às pessoas com deficiências existentes na família sacerdotal. Na verdade, Deus traz a provisão para essas pessoas, para que comam da porção devida aos sacerdotes. Veja o versículo 22, aí de Levítico 21. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo lugar, né? Então vejam que eles tinham o direito de se alimentar da porção dos sacerdotes, mesmo não trabalhando duramente no tabernáculo, por causa da sua deficiência. Mesmo não servindo ao Senhor no tabernáculo, queridos. Isso mostra o cuidado especial de Deus, amém? Para com a família de Arão. Então eles tinham o direito, né, de usufruir do benefício do trabalho dos sacerdotes. Mesmo essas pessoas da família de Arão, que era uma família sacerdotal, não trabalhando. Então veja o cuidado de Deus, veja, na verdade, a provisão de Deus para essas pessoas. E nos dias de hoje, queridos, não há mais regras nesse sentido, ok? Não há mais regras nesse sentido como nós vemos aqui em Levítico. Até por causa também da acessibilidade, né, que existe hoje, que beneficia essas pessoas. Se nós, por exemplo, formos observar 1 Timóteo 3, nós não vamos ler, mas você pode depois ler na sua Bíblia, no seu aplicativo, nós veremos ali as pessoas que eram candidatas ao episcopado, as pessoas que eram candidatas a um cargo ministerial. Esse texto nos fala das qualificações morais e espirituais que essas pessoas deveriam ter, pastores, bispos, presbíteros, ok? Lá fala sim sobre as qualificações que elas tinham que ter, tanto moral quanto espiritual. Mas nós não vemos, lá em 1 Timóteo 3, por exemplo, nenhuma restrição em relação à deficiência física.
Não vemos nenhuma restrição, ok? Como lá em Levítico, mas por ser algo específico, né? Como já falei, não preciso de explicar mais, ok? Então isso nos leva a entender, queridos, que as regras registradas em Levítico são específicas, amém? São específicas e pontual. Estão endereçadas aos trabalhadores dos sacerdotes, né? Estão endereçados justamente à família de Arão, a família sacerdotal, lá do Velho Testamento. Agora, concluindo aqui a nossa palavra, eu gostaria até que você abrisse a sua Bíblia, agora em 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ok? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e nós veremos nessa leitura, dessa referência, que em Cristo Jesus, todos os eleitos são sacerdotes de Deus, amém? Se você é uma pessoa que nasceu de novo, que está em Cristo, que nasceu da água e do Espírito, como diz a palavra que deve ser, você então é sacerdote do Senhor, com ou sem deficiência física, ok? Você é um sacerdote do Senhor, é o que a palavra de Deus diz. Leiamos então 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, graças a Deus, amém? Então, todos nós, amados, que abraçamos a fé, que acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, todos nós que amamos a Jesus e o confessamos no nosso dia a dia diante dos homens, em verdade, a palavra do Senhor diz então que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? E com o propósito de anunciarmos a Cristo, de fazermos conhecido o nome do Deus a quem servimos, do Deus que criou todas as coisas. Nós que fomos chamados das trevas e hoje nós estamos em sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que Deus tenha abençoado a você com mais este ensinamento. Fiquem todos então na paz do Senhor. Amém.